está formatado com base no prazer, na busca de prazer, fuga da dor, eu tenho que procurar fora. E é interessante como o nosso ego, porque é que o nosso ego está formatado para fora para dentro. Porque, para garantir a sobrevivência, eu tenho de ir buscar comida fora. A água também tenho de ir buscar que está fora, não está no meu organismo. Para a reprodução, eu tenho de ir buscar a parceira, eu tenho de ir buscar o parceiro. Portanto, tudo o que o meu ego me indica é para a sobrevivência, para a reprodução. Eu tenho de ir buscar fora. Tenho de ir buscar o alimento, tenho de ir buscar a comida, os agentes externos do perigo, os predadores, ou seja, o que for, vêm de fora. Por isso é que o nosso ego está formatado com base no medo. É sempre medo, está sempre a proteger, sempre a garantir a sobrevivência. E quanto mais energia eu gastar, pior para o meu ego, porque nós temos a sobrevivência. Portanto, mas para uma pessoa poder ser feliz, até para contrariar, por exemplo, o medo da rejeição, para uma pessoa poder até ganhar mais autoconsciência e poder estar numa melhor relação consigo e com os outros, a pessoa precisa de procurar uma realização de fora para dentro. E é isto que a filosofia budista anda a fazer há muito tempo, não com esta linguagem. É isto que a psicologia faz também, que é um processo de autocentragem, não é? De conhece a ti mesmo e assim, que também vem na filosofia. É isto que a filosofia budista, com o yoga, com o Tantra Yoga, que o Tantra Yoga não é promiscuidade nem é Kama Sutra, o Tantra Yoga é uma abordagem, talvez uma das mais avançadas a tratar a sexualidade, uma sexualidade mais, digamos assim, saudável e autoconsciente. Tantra significa controle, não tem nada a ver com promiscuidade e estar descontrolado sexualmente. O Tantra ajuda a contrariar isso aí, portanto. Yoga, Tantra Yoga, até o Taoísmo, que é um bocadinho mais anárquico, mas que também propõe uma tentativa de relação de fora para dentro. Todas essas novas filosofias de autoajuda que andam a aparecer, umas com mais, como é que eu ia dizer, umas com mais substância filosófica, outras com menos, elas vão propondo agora, porque nós estamos a entrar numa nova era, digamos assim, em que se começa a falar mais sobre isto, sobre a necessidade de procurar uma realização de dentro para fora. Não tanto o que os outros querem que eu faça, porque quando, por exemplo, eu não tenho autoestima, quando não tenho autoestima, eu caio naturalmente no comando do ego. Eu não gosto de mim, o que é que o meu ego diz? É mais confortável eu procurar o amor dos outros, a aceitação dos outros, o reconhecimento dos outros, ou eu trabalhar-me interiormente, colocar-me em causa e voltar para dentro? É mais fácil seguir o caminho do ego. A sensação, a tentativa de relação de fora para dentro. Eu não gosto de mim, eu vou buscar fora. Tal como tenho de ir buscar comida, tal como tenho de ir buscar alimento, tenho de buscar fora. Eu estou formatado para não ser rejeitado pela tribo, pelo grupo, então eu tenho de fazer tudo para que os outros gostem de mim. E às vezes a pessoa auto-anula-se. Sempre o que é que eu tenho de fazer para o outro gostar de mim, para o outro me aceitar, para o outro me valorizar, para o outro me reconhecer. E isso é uma tentativa de relação de fora para dentro. E nesta obra aqui, por exemplo, que isto aqui é a primeira, que isto assim são três, eles vêm em bloco, digamos assim, podem ser lidos de forma independente. Nesta aqui também do ensaio filosófico sobre felicidade sexual, eu também abordo isso aí, que a própria sexualidade ela está em geral formatada para uma realização de fora para dentro. O que é que eu tenho de fazer para agradar o outro? O que é que eu tenho de fazer para chamar a atenção? Porque, por exemplo, não basta eu gostar de alguém. O que é que eu vou fazer para chamar a atenção dessa pessoa? O que é que eu vou tentar exibir? Em geral, está formatado de duas grandes formas. A exibição de beleza e a exibição de poder. O homem, em geral, é aquele que procura mais poder e procura exibir mais poder. A mulher, em geral, está mais centrada em exibir beleza. Isto tem um enquadramento machista, mas é assim. É assim que o homem quer... Por exemplo, o homem divorcia-se, o que é que ele vai fazer? Vai comprar um carro novo porque ele tem de ir à caça. Chamar a atenção. Isso é inconsciente. Não tem problema. Não estou a dizer que isso é certo ou errado. Eu não estou a entrar na moral. Estou só a relatar como é que funciona a sexualidade. Isso tem a ver com uma tentativa de relação de fora para dentro. Depois, nesse enquadramento, o que é que eu tenho de comprar? O que é que eu tenho de mostrar? O que é que eu tenho de exibir? Porque o homem sente necessidade de exibir poder. E por isso, quanto mais ele sentir que é feio, que não vai pela beleza, mais ele tem de ter poder. Tem de ter um empresário de sucesso, tem de ter muita coisa para exibir, tem de ter um carro topo de gama. E a mulher entra na competição sexual, na exibição de beleza, e agora nós vemos nas redes sociais que as pessoas põem filtros e está tudo a tentar modificar o próprio corpo, e às vezes o corpo não tem problema nenhum. Eu conheço às vezes menores de idade que já conheci, não vou dizer quem, não é, até for preciso aqui dessa zona, que for preciso tentar roubar dinheiro aos pais porque têm de modificar o corpo quando são pessoas que não têm problema nenhum, antes pelo contrário. Mas é uma competição. Quem é que tem mais cu? Quem é que tem mais não sei o quê? Quem é que tem mais mama? E isso tem tudo a ver com um vazio interior. A pessoa não está a cultivar-se. Eu não estou nada contra, as pessoas podem fazer modificações, não é isso. Mas às vezes nós estamos a ser movimentados pelo nosso próprio ego, para esse sistema de sobrevivência e reprodução. E não nos apercebemos que há uma data de coisas que não trazem assim tanta realização como a pessoa imagina. E depois, quando uma pessoa se centra muito nessa realização de fora para dentro, sem espiritualidade, sem vida interior, o que é que acontece? O que acontece com toda a gente que vai continuando viva? Está a envelhecer. Depois está a competir com outras pessoas que são mais jovens. E depois entra uma frustração muito grande porque a pessoa centrou toda a sua vida na realização sexual. E nunca encontrou. E isso é o que acontece com quase todas as pessoas. E se uma pessoa for a estudar o histórico de vida, porque a dimensão afetiva e sexual é uma das mais doentes das pessoas. É uma das que causa mais sofrimento. Se uma pessoa for a estudar o histórico da vida afetiva e sexual de uma pessoa,
Em geral, eles sofreram mais do que foram felizes. Em geral, foram paixões não correspondidas, sentiram-se rejeitadas por quem gostavam, andaram a fazer tudo, gastaram todo o dinheiro que tinham a comprar carros, não tinham para sustentar, para chamar a atenção da fêmea, e fiquei muito machista, mas é assim. Tudo foi canalizado para a relação sexual. E nunca encontraram. Apaixonaram-se por uma pessoa que não gostava delas, andam à procura da alma gêmea, ela não existe. Estão a perceber que tudo é a parte mais doente e doentia que causa mais sofrimento. Para quê? Para, às vezes, meia dúzia de minutos, se for preciso, porque muitas vezes existe a ejaculação precoce, terem prazer sexual. Mas a maior parte do tempo estão a sofrer. Estão a competição, sentem-se valorizadas, sentem que não são bonitas, e às vezes são das pessoas mais bonitas que uma pessoa conhece. Mas tem que mudar isto, tem que pôr mais lábios, tem que pôr mais cu, tem que pôr mamas, tem que pôr o homem. Não, tem que ter um carro melhor para chamar a atenção. Porque aquele tem um carro melhor do que o meu, então tem que ter um carro melhor do que ele. Tem que ter mais carro, tem que ter mais joias e relógios e roupas e seja o que for. E isso é um processo inconsciente do nosso ego. Eu não estou a dizer que isso é errado. Não é o carro errado, não é modificações corporais, ainda bem que a ciência existe para isso. Não é isso. É nós fazemos isso em piloto automático e não nos apercebemos. E damos por nós e às vezes tentamos mudar tudo o nosso aspecto e nunca mudamos aqui. Porque mudar o nosso aspecto, primeiro eu estou a envelhecer, não vale a pena, toda a gente aqui está a envelhecer. Desde que nasce, em geral, está a caminhar para o falecimento. E vai envelhecendo. E depois as pessoas vão investindo na imagem, nada contra. E interiormente as pessoas estão podres. E é o nosso ego que empurra para isso. Para a não rejeição, para a busca da cena, sobrevivência, reprodução. Ele empurra para essas coisas, para uma vida mais fútil, uma vida mais superficial. O ego não empurra para a vida interior. O ego é que empurra para essas coisas. E depois nós temos problemas com uma má distribuição da riqueza que existe no mundo. E é um processo inconsciente. As guerras mundiais, todo tipo de guerras, se uma pessoa for estudar a fundo, tem a ver com a formação do ego e da sexualidade. E não é só Freud que falou isso. Até hoje falou acerca disso. Grandes pensadores da humanidade, digamos assim, falaram acerca disso. E às vezes nós não temos a noção. Tem a ver com a formação do ego, competição, exibição de poder, ter mais poder que o outro, ter mais vida que não sei o que para o outro. Não há compaixão, não há compreensão, não há partilha, não há generosidade. O ego não interessa ser generoso, a não ser que seja uma jogada qualquer. O ego é sobreviver, é destacar, ter mais poder que o outro, ganhar o outro, chamar mais atenção que o outro, ter o melhor carro que o outro, ter não sei o que com o outro, porque está formatado. Porque o nosso ego, o sistema de sobrevivência, nós temos uma programação para procurar o mais belo e o mais poderoso. E é o nosso ego, isto aqui, o amor não tem nada a ver com isso. A formação do nosso ego, sistema de sobrevivência e reprodução. Procurar o mais belo, procurar o mais poderoso. E é inconsciente. E às vezes as pessoas focam tudo nisso. E por isso é que muitas vezes a pessoa vai envelhecendo e não aceita o envelhecimento minimamente. Porque tudo o que a pessoa fez foi para cuidar da imagem, para chamar a atenção dos outros, para conquistar o macho, para conquistar a fêmea, para conquistar, seja o que for. Sem discriminação. Não fez para trabalhar interiormente, para se envolver interiormente, para gostar de si, para ter paz, para ter autoestima verdadeira. Vão perceber? E é o nosso ego que nos empurra para isso. E é uma questão muito cerebral, muito básica, primária e primitiva. E a sexualidade muitas vezes não está focada nisto. A sexualidade empurra as pessoas de forma inconsciente. A sexualidade não é só prazer sexual e reprodução. A sexualidade também é todos estes jogos de poder que as pessoas entram, que às vezes vão para a política e não sabem o que é que estão lá a fazer, mas estão-se a exibir inconscientemente, e tomam decisões e às vezes aquelas paródias que uma pessoa vê. Nas ilhas eu vi isso aí, que até apareceu no Ricardo Luís Pereira e assim, que eles estão-se a rir. Então, que programas é que você tem para soluções, para não sei o que das pescas? Estão-se a rir, não têm solução nenhuma, não pensaram em nada e estão-se a rir. Que estão a ir para lá, então que eu quero ganhar as eleições, quer ter poder, quer não sei. Então, mas que soluções é que tem? O que é que pensou? O que é que arranjou? Nada. Não tem nada. Ele está movido inconsciente. Isto não é para julgar, é para compreender a condição humana. Está movido para buscar poder, quer ter poder, soluções. Não tem nenhuma. Não tem consciência política, não estuda nada, não procura informar-se. Simplesmente está movido pela energia sexual de forma inconsciente. Atenção, isto é inconsciente. Vocês não se apercebem. E eu não estou a dizer que é certo ou errado, porque eu não estou a entrar na moral. Eu estou a entrar no enquadramento em que uma pessoa precisa de ganhar consciência daquilo que faz de forma inconsciente. Para poder contrariar, por exemplo. E pronto, fica aqui mais uma apresentação. Eu não sei se alguém tem dúvidas, questões. Normalmente é mais interativo, dependendo das pessoas. Obrigado, Alexandre. E isto ainda está a filmar, normalmente. Então alguém tem alguma questão? Pronto. A obra apresentada hoje é esta aqui.